Bom dia, agora são 2h30 da manhã, sei que a maioria está dormindo neste horário, mas esse horário é o melhor horário para que nós conectemos com o nosso Deus. E meditar na palavra dele também, e falar sobre um assunto em especial, né, que nós já falamos de alguns aí, são 7, 8 temas, se eu não me engano, e eu particularmente estou gostando de falar sobre esses assuntos porque pode ajudar muitas pessoas, né? Como ajudou a mim algum dia, também pode ajudar outras pessoas. Então, até porque você pode compartilhar, né? Se inscrever ali no canal para poder ajudar, né? Que mais pessoas possam ver as nossas meditações, as nossas mensagens, né? E tenho certeza que Deus tem algo muito especial para dizer para você hoje. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre um assunto, né? E o estresse, ele é um excesso de presente. O estresse, mesmo que nós não queiramos, ele faz parte da nossa rotina diária, ele faz parte do nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar de uma personagem da Bíblia Sagrada, Marta. Marta, que era irmã de Maria, irmã de Lázaro, melhor amigo de Jesus. E o lado irônico da história de Marta é que ela estava tão estressada ali, numa agonia, num zelo tão grande de servir a Jesus, que ela estava perdendo a melhor parte, né? Maria, irmã dela, escolheu a melhor porção, né? Que não ia ser tirada dela. Mas Marta foi corrigida ali por Jesus e ela aceitou aquela correção, ela não ficou chateada, né? Mas o que ela estava... Qual foi a chateação dela? É que ela estava com tanta coisa para fazer, estava tão angustiada nos afazeres, porque quando uma pessoa ia visitar naquela época, né? Poderia sim continuar sendo assim agora nesses nossos dias, mas não acontece. Mas naquela época, quando as pessoas iam visitar, era ali tirada, quando um convidado chegava, ele era recebido com um beijo, ele era... As suas sandálias eram retiradas, a cabeça, ela era passada, derramado um óleo perfumado na cabeça dela, os pés eram lavados, e com respeito às acomodações, né, para dormir ali, e alimentação, tudo era cuidado ali nos mínimos detalhes. E Marta, pelo que fala na Bíblia Sagrada, Marta era uma anfitriã exímia. Ela gostava de ser prestativa, gostava de ser calorosa, só que chegou um momento que, como eram muitos convidados, né, e o convidado era um convidado especial, ela queria fazer uma alimentação requintada e tal, só que ela estava chateada porque Maria estava sentada ali, escutando o que Jesus tinha para dizer, né? Ela pegou uma porção dela, e Jesus não ia tirar aquilo dela, mas Marta queria que Jesus fosse e corrigisse Maria, pedisse para que ela fosse ajudar ela. Então ele disse: Marta, 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 não precisa disso, Marta.
Só né, dois tipos de refeições já era o suficiente, ele disse para ela. Mas sabe que Marta aceitou a correção de Jesus e não ficou nada chateada. Mas a maioria das pessoas também, às vezes, de repente, pode ter perguntado, né? Será que Jesus fez pouco caso ali do esforço dela? Não. Jesus não duvidava das boas intenções ali de Marta. Além disso, ele não achava que ser hospitaleiro fosse errado. Não necessariamente, né? Ele tinha aceitado o convite para uma grande festa de recepção que Mateus tinha oferecido para ele, né? Assim como diz Lucas 5:29. O problema não era a refeição, mas as prioridades de Marta. Ela estava tão preocupada em preparar algo requintado ali, como nós dissemos, que deixou de dar atenção ao que mais importava, né? E Jesus ali, o filho de Deus, ele estava ali na casa de Marta para ensinar a verdade. E nada era mais importante do que aquilo ali. Nem mesmo aquela refeição saborosa e todos aqueles preparativos. Mas sem dúvida, Jesus ficou tão triste por Marta estar perdendo uma oportunidade única de quem sabe aprofundar ali a sua fé, os seus conhecimentos, mas deixou que ela fizesse a escolha dela. Agora, pedir que Jesus forçasse Maria a também perder essa oportunidade já era algo bem diferente, né? Portanto que ele gentilmente corrigiu Maria, né? Ele repetiu o nome dela, de modo que ele queria acalmar ela. E ele garantiu que não havia necessidade dela ficar ali ansiosa, perturbada com muitas coisas, né? E ali um breve episódio ensina valiosas lições para os seguidores de Cristo hoje, né? Que nós não devemos permitir que nada nos impeça, que nós não devemos permitir que nada nos impeça de satisfazer a nossa necessidade espiritual. E como diz Mateus 5:3 ali, queremos imitar o espírito generoso e diligente de Maria, mas nunca devemos ficar tão ansiosos e perturbados com a parte menos essencial da hospitalidade, a ponto de perder o que é mais importante, sagrado. O motivo principal ali de nos associarmos com os nossos irmãos não é servir ou usufruir uma refeição muito elaborada, mas transmitir ali dons espirituais e ter um intercâmbio de encorajamento, né? Como diz Mateus 11:12, essa associação aí pode ser bem edificante, mesmo que a refeição ela seja bem simples. Mas será que Marta realmente, como a gente havia falado já, será que ela aceitou a correção de Jesus? Sim, Marta aceitou a correção de Jesus, né? E tanto que ali a Bíblia dá a resposta ali, ao introduzir um relato emocionante sobre o irmão de Marta, o apóstolo João disse assim, em João 11:5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E aí já haviam se passado meses desde aquela visita que Jesus tinha feito, né, em Betânia, e é óbvio que Marta não tinha ficado aborrecida e nem estava ressentida.
com Jesus por causa daquele conselho amoroso. Não, ela não ficou. E ela acatou tudo aquilo de coração, dando um exemplo de fé para nós. Afinal de contas, quem é que não precisa de uma pequena correção de vez em quando, né? E quando o irmão dela ficou doente, quando Lázaro ficou doente, Marta com certeza cuidou dele, né? Com tanta dedicação, porque ela era uma pessoa dedicada. E aí fez tudo que pôde para aliviar a dor, o sofrimento, né, de Lázaro, para tentar ajudar a melhorar. Mas apesar de tudo que foi feito, a saúde de Lázaro aí piorou, né? E as horas devem ter as horas ali foram passando e as suas irmãs ali permaneceram ao lado dele, cuidando dele. Quantas vezes Marta deve ter olhado para o rosto dele, do seu irmão, e se lembrado dos muitos anos de alegria e tristezas também, né? Que tinham passado juntos. Mas quando parecia que não havia mais nada o que fazer para o Lázaro, as duas resolveram mandar avisar Jesus. E ele estava pregando ali, distante da cidade, né? Que é, como diz ali, 2 dias. Aí a mensagem delas era simples: Senhor, eis que aquele por quem tens afeição está doente, como diz João 11, 1-3. Mas elas sabiam que Jesus amava Lázaro, sabe? E elas tinham fé de que ele faria o possível para ajudar o seu melhor amigo. E será que esperavam que Jesus chegasse antes? Elas queriam que ele chegasse antes que fosse tarde demais, né? Só que as esperanças delas foram frustradas, porque Lázaro acabou morrendo. E Marta e Maria, elas choraram muito a morte de Lázaro, cuidaram dos detalhes do enterro e receberam muitas pessoas que vieram ali de Betânia e da região à volta, sabe? Jesus ainda não tinha dado notícias ainda. À medida que o tempo passava, Marta talvez tenha ficado cada vez mais intrigada com essa demora, sabe? Porque Jesus estava demorando bastante. Por fim, 4 dias depois é que Jesus apareceu. E só que Lázaro já estava morto. E aí, quando ela soube que Jesus estava chegando na cidade, dinâmica como sempre, Martinha, ela, né, foi preparar tudo como sempre fez, né? E Marta saiu sem avisar também Maria ali, foi apressada ali para encontrar Jesus, para que ele se sentisse ali bem, né? Quando avisou o mestre, quando ela ali avistou ele, Marta expressou ali os sentimentos que por dias atormentavam ela, tanto a ela quanto a irmã dela, Maria. Então ela disse ali, como diz João 11, 21-23, diz assim: ó Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas Marta não tinha perdido a esperança e a fé, né? Ela ainda acrescentou: e contudo sei atualmente que quantas coisas pedires a Deus, Deus te dará, né?
Então, e contudo sei atualmente que quantas coisas pedires a Deus, Deus te dará. E aí, nesse momento, Jesus disse algo para fortalecer, né, a sua fé. Teu irmão se levantará. Marta achou que Jesus estava falando sobre a ressurreição lá no futuro. Por isso disse, sei que ele se levantará na ressurreição. No último dia, como diz ali João 11:24, foi o que ela... Sua fé nesse momento deu para notar, sabe? Era muito notável. Alguns líderes religiosos judeus chamados saduceus afirmavam que não haveria uma ressurreição. E apesar de esse ser um ensinamento claro nas escrituras sagradas, né? Mas, como Daniel 12:13 e Marcos 12:18 é o que fala sobre esse assunto. Mas Marta sabia que Jesus tinha ensinado sobre a esperança da ressurreição e até mesmo realizado algumas, embora não tivesse ressuscitado ninguém que tivesse morto, né? Havia tanto tempo. Ela não sabia o que estava para acontecer, né? Mas Jesus sabia. Aí Jesus a seguir fez uma declaração memorável. Ele diz assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. De fato, Deus deu ao seu Filho autoridade para ressuscitar pessoas em escala global no futuro. Jesus perguntou a Marta, acredita nisso? Aí ela deu uma resposta mencionada lá no início do capítulo. Ela tinha fé em que Jesus era o Cristo, o Messias, que ele era o Filho de Deus e que era aquele em que os profetas tinham predito que viria ao mundo, né? Que está em João 5:28-29. E, né, se você puder ler aí João 11:25-27, né? Será que Deus e seu filho valorizaram ali o tipo de fé que Marta demonstrou porque o que Marta viu ali logo a seguir não deixa nenhuma dúvida, porque ela correu para avisar a irmã dela depois que percebeu que Jesus estava muito, muito emocionado ao falar com Maria e com as pessoas ali. Marta notou que os olhos dele se encheram de lágrimas enquanto expressava sua tristeza por causa da dor da morte. E aí ela ouviu Jesus mandar que a pedra na entrada do túmulo do seu irmão fosse retirada. E, prática como sempre, Maria questionou a ordem de Jesus, dizendo que o corpo já devia estar ali cheirando, com mau cheiro, por terem se passado ali já faziam 4 dias, né? Pela demora de Jesus, o cálculo na cabecinha dela, né? Jesus lembrou a ela assim, ó, não te disse eu que se cresces verias a glória de Deus? Ela realmente acreditou e viu a glória de Deus. Aí naquele mesmo instante, ele deu poder ao seu filho para trazer o melhor amigo de volta, para trazer Lázaro de volta à vida. Pensa nos momentos que devem ter ficado gravados na mente de Marta,
pelo resto da sua vida. Jesus dando a ordem ali, ó, Lázaro, vem para fora, Lázaro, vem para fora. O som abafado vindo da caverna enquanto Lázaro se levantava, ainda enfaixado, e ele caminhava lentamente para fora. Jesus dizendo, soltai-o e deixai-o ir, e sem dúvida Marta e Maria correram ali para dar um abraço emocionado no irmão delas. A dor no coração de Marta simplesmente desapareceu. E o fato, no caso, esse relato, ele mostra a ressurreição que a ressurreição dos mortos não era uma fantasia. Não é uma mera fantasia, né? É um ensinamento bíblico animador e um fato historicamente comprovado ali em João 14, 14 e 15. Deus e seu Filho têm prazer em recompensar a fé de seus servos, como fizeram lá no caso de Marta, Maria e Lázaro. Eles também vão recompensar você a desenvolver também uma forte fé, né? Com certeza você vai ser recompensado. A Bíblia menciona também que Marta, mais uma vez, ali, só mais uma vez, o nome dela foi mencionado poucas vezes, né? O mínimo para se dizer. Era o início da última semana ali de Jesus na terra, ciente das dificuldades que o aguardavam. Jesus novamente decidiu ficar naquele lar tranquilo, ali em Betânia. Dali ele andaria uns 3 quilômetros até Jerusalém. Jesus e Lázaro estavam tomando uma refeição ali na casa de Simeão, ali o Simeão, o leproso, e é ali que ouvimos falar de Marta pela última vez. O relato diz assim, Marta ministrava. Isso era bem típico dessa mulher, que era uma mulher trabalhadora. Na primeira vez que a Bíblia fala dela, ela está trabalhando. Na última vez, ela também está trabalhando, fazendo o seu melhor para cuidar das necessidades das pessoas à sua volta. As congregações de seguidores de Cristo hoje são abençoadas por terem em seu meio mulheres como Marta. Quantas Martas existem? Tão determinadas, generosas, essas mulheres valorosas, sempre colocando a sua fé em ação por dar de si mesmas a outras. Será que Marta continuou fazendo isso? É provável que sim. Estava nela aquilo. Nesse caso, ela agiu com muita sabedoria, porque ainda não tinha de passar por outras necessidades. Porque outras necessidades viriam a ela e ela teria que passar por tudo isso, né? Poucos dias depois, Marta teve de enfrentar também a morte de seu amado mestre, né? Claro, ela tinha passado pela experiência da morte do irmão dela, né? Que faleceu e tal, mas e agora? Ela estava enfrentando a morte do seu amado mestre Jesus, a quem ela tanto servia com tanto zelo, né? Como se isso não bastasse, os mesmos assassinos hipócritas que o
estavam determinados a matar Lázaro também, visto que a sua ressurreição estava fortalecendo a fé de muitos, ali como diz João 12, 9 e 11. E naturalmente, com o tempo, a morte acabou rompendo os laços que uniam Marta a seus irmãos, não sabendo como ou quando isso aconteceu, mas uma coisa é certa: a notável fé de Marta a ajudou a perseverar até o fim. E é por isso que os cristãos hoje fazem bem imitar a fé que ela demonstrou para nós. O que será que nós podemos aprender com Marta, né? Com o conselho de Jesus a Marta? De que maneira será que Marta mostrou que era trabalhadora e que dava de si mesma? Isso são coisas para a gente pensar, meditar, orar. Tem uma história, além a gente aprendeu um pouco sobre Marta, que Marta, né, ansiosa, muito prestativa, muito trabalhadora, né, ela queria fazer tudo ali certinho, mas ela não se preocupou com o que era mais importante, que era a palavra de Jesus naquele momento, né, que era a busca pelo conhecimento ali, aprender com Jesus. Jesus estava ali presente na casa dela. E muitas vezes isso acontece conosco, né? E eu tenho uma história de um vovozinho que diz assim, ó: coisa maravilhosa é um vovô querido, aquele que brinca com os netos, que traz presente, que... Essa história que eu li foi bem interessante. Imagina, é o sonho de toda garotada, né? Um vovô chegar cheio de presente. Mas coisa triste é um vovô rabugento, né? Que vive reclamando em tempo integral. E o que é pior? Mora na casa do netinho, né? Coitado. O nome desse netinho